O eletrônico marcou 8 horas 45 minutos, 27 graus. Está oscilando, 27, 26, 26, 27, mas está querendo subir um pouco mais ainda. 56% a umidade relativa do ar. Não é muito fácil, mas nós conseguimos trazer para dentro do estúdio da Rádio Santo Ângelo o alto comando da Brigada Militar de Santo Ângelo, Major Copete, comandante 7º RPMON, e o Tenente Coronel Góes, que é o comandante do CRPO Missões. Eu sei que não é fácil ajustar a agenda, mas agradeço digamos assim, a dedicação que os senhores têm demonstrado conosco, a empatia aí com a Rádio Santo Ângelo, e a gente tenta retribuir da mesma forma. Com quem é que eu começo? É pela hierarquia, seria o 7º RPO Missões ou não? Hein, Copete? Bom dia. Copete é do 7º RPMON. Bom dia, Luiz Roque, bom dia aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação muito grande poder utilizar os espaços da imprensa aqui da nossa cidade, da região missioneira, para a gente poder expor um pouco do nosso trabalho, explicar situações que porventura relacionadas ao trabalho da Brigada Militar seja necessário, e a gente trazer esclarecimentos ao público em geral. Comandante, assim de forma pincelada, qual é o balanço que o senhor faz do ano passado, por exemplo? Eu tenho alguns assuntos de pauta aí, depois eu quero entrar. Luiz Roque, a gente fez agora recentemente uma reunião entre os oficiais do 7º Regimento de Polícia Montada, justamente para fazer uma análise de como se desenvolveu a nossa atividade ao longo do ano de 2023. Né? E a gente focou essa análise, esse estudo, essa análise dos índices criminais que mais refletem na questão da sensação de segurança no cidadão santo-angelense. Então, até quando a gente recebeu, o Rafael nos convidou para a gente vir aqui, vir conversar, e ele adiantou que a pauta poderia ser algo no sentido de uma retrospectiva do ano de 2023. A gente trouxe aqui alguns dados bastante interessantes sobre índices criminais, aqueles em que a gente conseguiu reduzir a quantidade, aqueles em que nós não conseguimos reduzir, mas mantivemos em uma quantidade tolerável, e nestes as justificativas na nossa percepção, avaliação enquanto polícia ostensiva do porquê que esses índices foram acima do que a gente planejou e não se reduziu em detrimento ao ano de 2022, como por exemplo, que se tem falado muito aqui em Santo Ângelo, inclusive aqui na Rádio Santo Ângelo, houve um debate, acredito até que capitaneado pelo senhor, e a gente teve conhecimento que se questionou a questão dos homicídios, né? E até, Luiz Roque, assim, aproveite esse espaço público. Eu capitaneei o programa, que é a minha função há 10 anos, mas não fui eu que coloquei isso, e também não estou me eximindo de qualquer situação. Não, mas bem tranquilo, a gente entende perfeitamente o papel da imprensa, né? E aí houve uma manifestação no sentido de que os órgãos públicos, e se referindo à Brigada Militar e à Polícia Civil, haveria uma certa... insinuando que haveria uma certa omissão no trazer esses dados para a comunidade. Mas eu estou lhe colocando aqui publicamente que o convite para vir falar de índices criminais, falar de homicídio, veio agora através do Rafael há poucas semanas. A meu pedido. Então, isso, a pedido do senhor. Então a gente sempre está à disposição, né, tanto da Rádio Santo Ângelo, Rádio CPE, para colocar a comunidade a par dessas questões. Tá certo. Bom, comandante, então vamos... nós tivemos aí uma série de execuções final do ano, não sei se já neste início de ano já tivemos, mas sei também que a Brigada Militar, através do Serviço de Inteligência, evitou muitas execuções de pessoas que vinham da grande Porto Alegre, principalmente para a região, e a Brigada Militar conseguiu interceptá-los no meio do caminho. Mas assim mesmo aconteceram algumas execuções. Essas execuções estão ligadas diretamente ao tráfico de drogas ou não? Luiz Roque, nós tivemos no ano de 2022, que é o ano que a gente traçou um comparativo para ver como nos saímos no ano de 2023, tivemos um total de 13 homicídios. Tá? Neste ano,
que findou agora 2023, tivemos um aumento de 24% no número de homicídios. 17 situações aqui em Santo Ângelo apenas. Tá? Na área do 7º Regimento de Polícia Montada, que engloba 11 municípios, nós tivemos um total de 29 fatos dessa natureza. Mas vamos falar aqui de Santo Ângelo, que é onde teve um aumento mais expressivo, de 24%. Fazendo uma análise, a gente pode expor aqui para o público que desses 17 casos, as vítimas foram vitimadas em 13 deles por arma de fogo e em 4 por arma branca, certo? Certo. Segundo dados que nós temos levantados e analisados pela nossa seção de inteligência, desses 17 casos, 7 deles diz respeito a acerto de contas entre grupos criminosos. Dos 17 casos, 7 são dessa natureza. Quase a metade. Isso. 5 casos nós temos, fora esses 7, nós temos 5 casos que os motivos são desconhecidos. Porém, as vítimas tinham relação com o tráfico de drogas. As vítimas eram usuárias de drogas. E tivemos um fato que a morte se deu através de uma ação policial, por intervenção policial, que foi numa ação para reprimir o tráfico. Ou seja, nós tivemos um total de 13 homicídios relacionados à questão da drogadição, segundo os dados que nós trabalhamos. Dos 17 homicídios, 13 destes têm relação com a questão da drogadição. Ou disputa entre organizações criminosas, acerto de contas, o camarada que é usuário estava devendo e pagou com a vida, enfim, acaba que na grande maioria desses crimes eles se deram relacionados às drogas. Sobrou aqui para fechar os 17 homicídios, 4 homicídios, sendo que 3 deles, segundo nós temos os nossos dados, se deram em razão de desavença, desentendimento, brigas. Sim. Um caso emblemático foi aquele entre os 2 irmãos estrangeiros, onde um executou o outro. Os venezuelanos. Isso, esquartejou e colocou dentro de uma mala, né? E aí sobrou um fato aqui que foi uma situação bastante atípica, um crime bastante violento, onde, segundo dados que nós temos, indicam que a vítima cometia reiteradamente furto, roubo, e foi executado, antes disso, possivelmente torturado por pessoas que foram vítimas desse delinquente. O senhor está se referindo a esse episódio da semana passada ou não? Não, esse foi no início do ano, início. Lá para as bandas do aeroporto, né? Sim. Eu ainda não estava no 7º RPMON, então não posso entrar em com muita propriedade nos detalhes desse crime. Tá? Mas então nos chamou a atenção isso, que dos 17 homicídios, 13 deles estão relacionados à drogadição. E o que nos chama a atenção, assim, Luiz Roque, que é interessante a gente expor aqui para a comunidade, que não é algo exclusivo de Santo Ângelo, claro que essa situação. Hoje pela manhã, tomando meu café da manhã, assistindo ao Bom Dia Rio Grande, se noticiou que Erechim, lá no norte do estado, houve um aumento de 50% dos casos de homicídio, sendo que na sua grande maioria relacionado ao tráfico de drogas. Uma cidade que tem um pouco mais de 100 mil habitantes teve 27 homicídios. Né? Um pouco mais para dentro do estado, Passo Fundo aumentou em mais de 50% o número de homicídios. Lá eles registraram 47 homicídios no ano 2023. Na grande maioria relacionado à questão do tráfico de drogas. E assim nós podemos pegar aqui na proximidade, como Cruz Alta e Juí, municípios na nossa área, né? Como Cerro Largo e Guarani. Cerro Largo e Guarani tá tomado, né? Comunidades pequenas, ambos os municípios, Cerro Largo e Guarani, tiveram cada um 4 homicídios em 2023. É um número bastante elevado, tendo em vista a população daqueles municípios, né? E na grande maioria desses fatos foi também relacionado à questão das drogas. E as facções, comandante, elas são implacáveis, né? Você não pode entrar no território deles, e a segunda questão é a dívida, né? São 2 fatores, me parece, sim, que são determinantes para continuar essa guerra entre facções, não? A gente não vai falar aqui em guerra, em disputa territorial, né, Luiz Roque, mas
A grande maioria dos crimes é por dívida, acerto de contas entre grupos criminosos que têm como fonte de renda a questão das drogas, né? Mas a Brigada Militar, como o senhor antecipou antes ali na sua introdução, né? Nós evitamos aqui o 7º RPMON e com apoio do Comando Regional e de forma trabalhando em conjunto com outras organizações policiais militares e também com a Polícia Civil de Santo Ângelo, nós fomos muito felizes na prevenção a outros casos de homicídio. Exatamente. Né? Só para o senhor ter uma ideia, 2023 houve um aumento de 43% na apreensão de armas e um aumento de 515% na apreensão de drogas, né? Nesse ano 2023. Então nós aumentamos em muito número de prisões, apreensões de drogas e armas. Então isso quer dizer que quantos outros homicídios nós viemos a evitar e prevenir. Talvez essa cifra aqui de 17 homicídios em 2023 poderia ser muito maior, né? Poderia ser maior, né? Sim. Comandante, aquele episódio que aconteceu semana passada, o cidadão foi morto, eu não tenho dados mais complementares, mas ele foi morto, mas parece que também teria sido torturado, inclusive atearam fogo no corpo dele, não? Esse indivíduo ele foi encontrado no bairro Jardim, alvejado por disparo de arma de fogo, parte do corpo queimado, né? Eu não recordo o horário que ele foi encontrado, mas um cidadão ouviu disparos lá nas proximidades logo pela manhã, bastante cedo. E aí as causas, as motivações, Luiz Roque, assim, tudo leva a crer que tem relação com as questões que a gente mencionou aqui das drogas. Também. Né? Mas não podemos afirmar com certeza. Agora a Polícia Civil, o delegado Lúcio, o delegado Rafael ali estão debruçados para desvendar esse crime. Tá certo. Bom dia, meu comandante Tenente Coronel Góes, comandante do CRPO Missões. Esse é o nome correto? Bom dia. Verdade. Bom dia, Luiz Roque. Prazer recebê-lo. Prazer é nosso estar aqui na Rádio Santo Ângelo para trazer essas informações. CRPO Missões é Comando Regional de Polícia Ostensiva, né? Então é o órgão que coordena as nossas unidades operacionais dentro da área das missões, né? Juntando o 7º Regimento mais o 29º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em Juí, e o 14 BPM, que tem sede em São Luís Gonzaga. O senhor é natural da onde, hein? Sou natural de Santa Maria. Santa Maria? E está há quanto tempo na Brigada? Vou fazer agora, mês que vem, 31 anos de Brigada Militar. 31 anos. É um bom tempo. Todo o cidadão que começa na Brigada, ele começa muitas vezes no policiamento ostensivo na rua, não é assim? Exatamente. O senhor foi para a rua também? Eu tive uma origem... Já nasci no Hospital da Brigada Militar, né? Sou filho de brigadiano, né? E iniciamos também hoje é Colégio Tiradentes, na época só tinha a Escola Estadual de 2º Grau da Brigada Militar em Porto Alegre. E posteriormente aí fizemos uma caminhada até entrar na Academia de Polícia. E em 1996 nos formamos aspirante oficial. Desempenhei minhas funções praticamente sempre aqui na região, né? Chegando em Juí e ficando aí na nossa área aí das missões. Hoje, frente ao comando regional, por mais alguns dias, né? Que é essa notícia principal, né? Compete também que vamos dar, né? Mês passado foi assinado um novo decreto criando as regiões integradas de segurança pública, né? No estado? No estado. Certo. Né? E alguns locais que não tinham nem comandos regionais, mas eu vou citar um exemplo, né? O Fronteira Oeste, com sede em Livramento, tinha algumas regiões, por exemplo, São Borja, pertencia a Livramento. Então veja só, né? Cortava o estado fazendo 400 quilômetros para uma reunião de oficiais, né? Então hoje essa região ela foi cortada ao meio, a sede ficará em Uruguaiana, então
vamos dizer assim, da BR-285 para cima é a região que vai pertencer à Uruguaiana. E para baixo permanece Livramento e assim outras. Mas aqui na região, o que vai mudar aqui? Aqui na nossa região, o que acontece? Todas serão comandadas por coronéis, né? O meu posto ainda é tenente-coronel. O senhor é tenente-coronel. O próximo passo seria ser coronel. Exatamente. Isso? Então, o que ocorre? Recentemente, dia 22, houveram as promoções e todos os tenentes-coronéis irão comandar unidades operacionais, que são os batalhões e regimentos, né? E os coronéis comandarão o CRPO. Consequentemente, isso, né? Já vai mudar de comando? Já fui transferido para o 7º Regimento, né? Que estaremos junto com o Major Copete. Então estaremos à frente do 7º Regimento, né? O Copete será então o meu subcomandante. E para nós foi uma situação que ficou um tanto confortável pelo trabalho que eu e o Copete já desempenhávamos junto em parceria, né? Um por ser a sede do Comando Regional aqui em Santo Ângelo, né? E outra porque o Copete a gente já se conhece de longa data, né? Tem uma grande afinidade. E vamos dar então continuidade a esse trabalho que o Copete vinha desempenhando até então, para que nós consigamos manter esses índices de criminalidade em Santo Ângelo em níveis aceitáveis. Então o senhor sai do CRPO Missões e vai para o comando do 7º RPMON, e o Major Copete, do alto do seu talento, vai ser o seu adjunto. Subcomandante, né? Estarei bem servido, né? Com o Copete. Então, é uma mudança grande que a Brigada fez, né? Até porque os comandos regionais antes era coronel ou tenente-coronel, o posto, né? E os batalhões eram tenentes-coronéis ou majores, né? Então, com esse ajuste, né? Será então o comando regional comandado por um coronel, está vindo um coronel da região da capital ali, né? E vai ser o novo comandante. Vai ser o novo comandante a partir do dia 15 agora, né? Deverá assumir. E eu vou então para o 7º Regimento juntamente com o Copete. Muito bem. O seu próximo degrau na carreira é chegar a coronel? Positivo, né? Estaremos... Todo comandante tem esse sonho? Na verdade, né? Tendo tempo, né? Tendo tempo hábil, né? Porque nós temos um limitador que são os 35 anos de serviço, né? Então, tendo um tempo hábil para chegar lá, né? Como eu tenho mais 4 anos, né? Então, tenho um tempo para puxar ainda, que eu posso ficar, né? Claro que a partir dos 30 anos a gente já é dono do passe, né? Então, se quiser ir para a reserva, pode ir para a reserva. Mas a gente vai buscar ainda o último posto e, se Deus nos permitir voltar ao comando do CRPO Missões. Claro, se o senhor for promovido a coronel, o senhor tem possibilidade de voltar. Grande possibilidade. Queria fazer um adendo nas questões ali dos homicídios, né? Que nenhum homicídio desses ocorridos neste ano estão ligados a crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, foram, na sua grande maioria, como destacado pelo Copete e pelo senhor, praticamente todos envolvidos na questão do tráfico de drogas, né? Terrível. E poucos aí em questões de desavenças. O que nos preocuparia era se o cidadão de bem, trabalhador, que estivesse nas ruas, fosse sim, né? Vítima de um latrocínio. Então isso traria uma preocupação muito maior. Como todos são questões das próprias facções, né? A gente procura não ressaltar isso, mas a gente sabe que é. Então, são os cidadãos que não são cidadãos de bem, né? Que vivem à margem da sociedade, que vivem do tráfico, né? E a Brigada Militar trabalha para o cidadão de bem, né? Reprimindo os cidadãos que não são do bem. Claro, claro. Copete, eu teria mais alguns assuntos aí, mas
essa informação é muito importante que o senhor está trazendo aí, dessa troca de comando. Eu acho que na efetividade do trabalho dos senhores certamente não vai mudar grande coisa, porque já estão devidamente entrosados, né? Apenas uma questão de hierarquia, me parece que é isso, né? Major, eu quero rapidamente, na terça-feira, eu recebi aqui uma enxurrada de ligações de mulheres, senhoras, principalmente, que cuidam de cachorros, de cães em casa, apavorados aí com o estrondo dos foguetes, dos rojões de final de ano. Tem uma lei municipal, talvez nós vamos ter que abordar esse assunto aqui numa outra oportunidade, porque o nosso tempo já está estourado, mas tem uma lei municipal da autoria do vereador Pedrão, proibindo o soltar fogos com ruído, né? Agora, eu sei que é quase impossível a Brigada Militar adivinhar ou descobrir aonde que estão os rojões antes do ano novo. Não lhe parece que deveria ser, então, proibida a venda dos rojões ou não? Proibir a venda eu acho um pouco radical, né, Luiz? É radical? Um pouco radical, mas esse controle da questão dos ruídos, ela é possível, mas também de nada adianta fazer legislação, normatizar essa questão sem antes verificar de que forma aquelas instituições que têm o poder de polícia vão fazer a fiscalização disso aí, é. né? Fazer o flagrante, como é que se vai materializar isso aí? Vamos precisar de decibelímetro para pegar, uma vez definido até quanto pode chegar o som desses fogos de artifício para que a gente possa fazer a fiscalização, equipamento que a gente não tem, vamos precisar de treinamento. A ideia ela é interessante, né? A gente Sim, sabe a lei tem um bom sentido. O claro. senhor mencionou a questão dos pets, né? Animais de estimação, mas nós temos pessoas idosas, pessoas acamadas com algumas doenças que esse tipo de estrondo causado por fogos de artifício... Autista também. O autista, né? Agrava o quadro dessas pessoas. Então é uma questão, sim, que tem que ser discutida, mas tem que ser discutido junto com as agências policiais para ver de que forma fazer a repressão e prevenção desses delitos. E, na verdade, se preocupa isso mais próximo às festas de final de ano, né? Claro. Isso é um tema que a gente tem que trabalhar com bastante propriedade ao longo do ano, porque, como falou o Copete, não só em Santo Ângelo, mas nós já tivemos propostas em outros municípios, inclusive em Juí, que eu trabalhei muito tempo, de termos essa lei, mas uma lei que tu não tem como fiscalizar, ela torna-se inócua, né? Então nós temos que desempenhar uma função aí que a gente consiga organizar, de ter uma forma de fiscalizar eficiente. Perfeito. Muito obrigado, Major Copete, comandante 7º RPMão, e o Tenente Coronel Góes, natural de Santa Maria, mas aquerenciado aqui na receptiva capital das Missões. Muito obrigado por ter vindo, viu, Copete? Como é que está a sua agenda para hoje? Agradecemos o convite, Luiz Roque. Corrida, atarefada. Agora, eu estou vendo que o senhor está olhando para o relógio. Com a chegada do Coronel Góes, a gente tem uma série de tomadas de decisões, né, comando? E como o senhor mencionou, seguiremos na mesma batida. Também interessante que o Coronel não mencionou, mas estamos recebendo mais 2 capitães. Então a gestão aqui do 7º RPMon, que antes era feita por um major, um capitão e seus tenentes, agora vai ser feita pelos tenentes, 3 capitães, um major e um tenente-coronel. Isso tende a melhorar em muito aí o serviço que é alcançado para a comunidade. Comandante Góes, o senhor já puxou o gatilho alguma vez, não? Graças a Deus, nunca precisamos puxar o gatilho. Nunca precisou? Tive situações tensas que nós conseguimos resolver conversando, né? Eu tive situações aí que qualquer desequilíbrio acabaria em tragédia, né? E graças a Deus nunca precisamos usar. Copete, já puxou o gatilho? Tivemos uma situação de confronto, né? Tivemos uma situação e esse confronto, como a gente falou antes ali, vitimou uma pessoa, né? E foi necessário fazer o uso da arma de fogo. Sim. Por mim e pelos agentes que me acompanhavam. Tá certo, então. Muito obrigado pela parceria aqui com a Rádio Santo Ângelo.